Durante décadas, editar o DNA humano parecia coisa de ficção científica. Mas em 2025, essa ficção virou realidade, e com uma precisão tão alta que os cientistas chamam de edição atômica. A nova geração do CRISPR, conhecida como CRISPR 2.0, permite corrigir mutações genéticas com exatidão de uma única letra do código da vida. É o tipo de avanço que transforma o impossível em medicina e o incurável em esperança. Um dos momentos mais emocionantes da ciência moderna aconteceu quando um bebê diagnosticado com uma doença metabólica rara, chamada deficiência de CPS1, recebeu a primeira terapia CRISPR totalmente personalizada. Tudo foi feito em apenas 6 meses, da descoberta da mutação à aplicação da cura. Essa velocidade é 3 vezes maior que o padrão tradicional da medicina genética. O bebê recebeu o tratamento aos 6 meses de idade, sem efeitos colaterais graves. E pela primeira vez, uma criança nasceu com uma sentença genética e foi libertada dela antes mesmo de aprender a andar. O CRISPR original funcionava como uma tesoura molecular, cortando o DNA e permitindo inserções. Mas o CRISPR 2.0 vai além. Ele corrige erros sem cortar completamente o código genético. Existem 2 ferramentas principais. Base Editing, que troca uma única base nitrogenada, como se trocássemos uma letra errada de uma palavra. Prime Editing, que permite inserir, apagar ou substituir partes inteiras do DNA com total precisão. O resultado é segurança maior e menos mutações indesejadas. É cirurgia genética sem cicatriz. A fibrose cística afeta cerca de 70 mil pessoas no mundo e era considerada incurável. Mas em 2025, cientistas italianos desenvolveram um método que insere mutações revertentes, compensando a falha genética original. Nos Estados Unidos, nanopartículas conseguiram corrigir o gene CFTR em 70% das células pulmonares de camundongos, e o efeito durou mais de 660 dias. Pela primeira vez, uma doença respiratória hereditária começa a se tornar corrigível. A distrofia muscular de Duchenne atinge 1 em cada 5 mil meninos e destrói os músculos ao longo da vida. Com o CRISPR 2.0, pesquisadores desenvolveram a terapia chamada HG302, que restaurou 70% da proteína distrofina, essencial para o movimento. O primeiro paciente tratado mostrou melhora real na força e na locomoção, sem efeitos graves e com resultados sustentados. Os cientistas estimam que até 80% dos pacientes podem se beneficiar dessa abordagem. Pela primeira vez, meninos antes condenados à cadeira de rodas estão voltando a dar passos. Agora, imagine unir CRISPR com inteligência artificial. É o que laboratórios como Stanford estão fazendo. Eles criaram o CRISPR-GPT, um assistente digital que ajuda pesquisadores a planejar e testar mutações com a mesma precisão de um especialista humano. Com ele, um estudante conseguiu desativar genes de células cancerígenas na primeira tentativa, algo que antes levava meses. E empresas como a Profluent Bio desenvolveram o OpenCRISPR, o primeiro editor de genes totalmente criado por IA. A fusão de biotecnologia e inteligência artificial está acelerando a ciência de anos para meses. A nova era da edição genética é marcada por uma velocidade que antes era impensável. Agora, o caminho do diagnóstico até o tratamento pode levar apenas 6 meses. As terapias atingem 70% de eficiência em testes de correção genética. E já existem mais de 250 ensaios clínicos em andamento no mundo todo. A iniciativa Beacon for CRISPR Cures está montando um verdadeiro livro de receitas, de terapias genéticas que podem ser adaptadas para milhares de doenças raras. A velocidade com que a ciência avança hoje pode significar vidas salvas em tempo recorde. Em dezembro de 2023, o mundo assistiu à primeira aprovação oficial de uma terapia CRISPR chamada Casgevy para tratar a doença falciforme e a beta-talassemia.
Os resultados foram históricos. 93% dos pacientes com talassemia não precisaram mais de transfusões. 94% dos portadores da doença falciforme ficaram livres das crises dolorosas. Mais de 65 centros no mundo já aplicam o tratamento. O custo é alto, cerca de 2 milhões de dólares, mas comparado aos custos vitalícios das doenças, representa uma economia de até 6 milhões de dólares por paciente. É o preço da cura e do futuro. Mas toda revolução traz dilemas. Editar células somáticas, as que não passam aos filhos, é amplamente aceito. Mas editar células germinativas, que alteram gerações futuras, levanta alarmes. O caso dos chamados bebês CRISPR, em 2018, mostrou o perigo da ciência sem ética, embriões humanos modificados sem supervisão. Os riscos incluem criar desigualdades genéticas e reduzir a diversidade biológica da humanidade. Por isso, organizações científicas pedem uma moratória de 10 anos para qualquer edição de linha germinativa. A ciência pode muito, mas deve saber onde parar. A revolução genética precisa ser para todos. Hoje, doenças como a falciforme atingem principalmente populações da África subsaariana, mas há apenas 3 centros clínicos em toda a região. Enquanto isso, 90% dos casos de malária e 60% das pessoas com HIV também estão lá. Como garantir que as curas cheguem a quem mais precisa? Pesquisadores defendem investimento público, formação de cientistas locais, parcerias internacionais e modelos de preço justo. A promessa do CRISPR só será real quando curar não for privilégio, mas direito. O futuro da edição genética já começou. Mais de 5.000 doenças genéticas conhecidas ainda esperam sua vez. O mercado global de terapias CRISPR deve movimentar 16 bilhões e meio de dólares até 2034. Mas mais do que números, o que importa é o equilíbrio. Usar essa tecnologia com sabedoria, ética e equidade. Como disse Fyodor Urnov, diretor do Instituto de Genômica Inovadora, 2 doenças já foram curadas. 5.000 ainda esperam. O trabalho está só começando. E essa é a essência da ciência. Curar, aprender e seguir adiante. O CRISPR 2.0 não é só uma ferramenta. É o início de uma nova era da medicina. De bebês salvos no berço a doenças raras finalmente vencidas, estamos testemunhando o nascimento do primeiro remédio capaz de reescrever o destino humano. Mas essa revolução precisa de mentes informadas e vozes conscientes. Por isso, se você acredita que o conhecimento é o primeiro passo para um mundo mais justo e saudável, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo, porque o futuro da medicina já está sendo escrito, letra por letra, gene por gene, cura por cura. Por milênios, a humanidade tratou doenças sem entender o que havia por trás delas. Depois, descobrimos o DNA e, finalmente, entendemos como somos escritos. Mas o CRISPR 2.0 vai além. Ele nos permite revisar essa escrita, corrigir erros da natureza e reconstruir vidas que antes pareciam perdidas. Pense nisso. Estamos vivendo a primeira era em que curar não significa apenas tratar sintomas, mas reprogramar o próprio código da vida. Doenças que antes condenavam famílias inteiras estão sendo vencidas em laboratórios, por cientistas que enxergam não apenas genes, mas histórias de pessoas. E é isso que torna essa revolução tão humana. Mas o poder de mudar o destino vem com uma responsabilidade ainda maior: usar a ciência com ética, consciência e compaixão. Porque a verdadeira cura não está apenas no DNA. Ela está na decisão de fazer o bem com o que descobrimos. Se você acredita na força da ciência, na importância da informação e no futuro que já começou, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe este vídeo. Porque o conhecimento, assim como o CRISPR, tem um poder simples e absoluto: mudar o mundo uma vida de cada vez.